Em primeiro lugar, agradecer a Deus, saudar com boa tarde todos os colegas vereadores, em nome da vereadora Neuza Almeida, e saudar a imprensa aqui presente, que nos honra, Portal JT e o site RO 463. Quero também dar boa tarde ao público presente, na pessoa da professora Aline, presidente do Sindicato dos Servidores deste município. Quero iniciar minha fala parabenizando pela passagem do Dia do Trabalho, O Dia do Trabalho foi sexta-feira e nós também parabenizar a todos, inclusive a nós, por esse dia em homenagem de 1º de maio, Continuando, gostaria de entrar na minha fala falando, até adiantando um pouco a questão aí da indicação que eu vi sobre o cemitério municipal. Tive a infelicidade de participar da perda ali, do sepultamento do nosso amigo deficiente, o Gilson, e por sinal pela filha vim de longe, de Roraima, ali por volta de mais de 7 horas da noite, foi possível fazer realmente o sepultamento daquela pessoa. E a escuridão muito grande, se não fosse os carros, se não fosse ali os faróis de moto, de carro, eu não sei como é lanterna, celular, como é que a gente teria conseguido. Então eu quero desse jeito aí pedir, deixar a indicação à prefeita, reforçar essa indicação. Aí está pedindo a questão de lâmpadas, mas eu me lembro bem, nessa Casa de Leis, eu não entendo muito, na verdade, dessa organização de indicação. Mas eu me lembro que no ano passado nós fizemos a indicação com relação a uma subestação para o cemitério. Até hoje nós não fomos atendidos, mas porque não é só colocar as lâmpadas, que as lâmpadas lá não vai resolver. Precisa ter uma subestação no cemitério para poder realmente atender a necessidade num tipo de caso como esse. Gostaria de continuar deixando aqui de público um convite sobre a assessoria jurídica que vai ter aqui na área de direito previdenciário. Dia 14 pela manhã vai ser aqui em Jorge Teixeira, ali na Emater, e dia 15 no distrito de Colina Verde também pela manhã, para atender todo tipo de direito previdenciário que por acaso algum cidadão teve seu direito negado ali pela Previdência e agora precisa rever judicialmente. Continuando, gostaria de agradecer aos diretores. Essa semana passada tive a oportunidade, junto com o engenheiro agrônomo da Emater, o senhor César, de fazer ministrar duas palestras na escola Suede Alves e na escola Fernão Dias. Quero de público aqui, está aqui o servidor da SEMEC, o Antônio Augusto, agradecer o apoio da professora Patrícia, supervisora, que nos deu total apoio para que essas palestras fossem realizadas ali sobre a agroecologia, essas palestras da Emater. E tivemos total apoio também do diretor da Fernão, o senhor Nivaldo, o Ceará, e a professora Rosineide, a Rose. Então, quero de público agradecer. Ali a gente tem contato com os alunos, com os jovens, repassa orientações, informações, faz esse trabalho em parceria e realmente leva um trabalho educativo sobre a agroecologia nas nossas escolas, educando as futuras gerações que vão estar no nosso lugar. Quero continuar ainda falando um pouco na questão da saúde. Hoje eu tive a oportunidade, por mais de meia hora, de conversar ali no programa do Hamilton Alves, ali na FM Nova Jaru, e algumas coisas ainda não ficou bem esclarecida no que tange a esse assunto. E eu gostaria de, mais uma vez, lamentar a questão do atendimento, mais de uma hora de uma idosa, minha vizinha, por sinal, que nós tivemos que socorrer, porque tinha mais de uma hora, nobres colegas, que a filha dela ligava para o hospital e não tinha ambulância, não tinha carro, não tinha nada para socorrer aquela senhora. E ela passando muito mal. Todo mundo aqui é consciente que idoso é prioridade. Idoso, criança, gestante. Então até um carro particular
quando chega um tipo de necessidade dessa no hospital, é preciso que realmente a Secretaria de Saúde se preocupe em atender essas pessoas, porque isso é prioridade. E ali ela teve que, mais de uma hora ligando, a filha dela não conseguia, ela teve que realmente se socorrer quando a gente ia passando e pedir, meu esposo foi quem foi socorrê-la e levá-la no hospital. Depois o carro da saúde foi, mas ela já estava dentro do nosso carro, já estava saindo e foi quem realmente atendeu. Então é uma coisa dentro da cidade que está acontecendo. Mas, como necessário se faz também, quando a gente é ajudado ou é resolvido, também agradecer, eu gostaria de público agradecer a diretora daquele hospital Adida, onde na semana passada, na quinta-feira, mesmo sem ela estar naquele hospital, eu estava em Jaru também, eu estava lá e ela prontamente, em coisa de menos de 10 minutos, resolveu o problema de um carro, onde tinha um cidadão, até o professor Anísio, ali da linha 648, passando muito mal, e ela foi quem foi lá e conseguiu o carro, e autorizou, e foi pegar aquele cidadão que precisava. Tudo isso por quê? Porque eu me lembro muito bem, na inauguração daquele postinho, no início do mandato da prefeita, onde ela disse que médico ali ia ter os 4 dias da semana, ia ter um carro para atender a população. E aí o que a gente vê hoje? Tem que um cidadão sair, a mulher desesperada, pedir favor na casa dos outros, para ligar aqui, para ligar para o hospital, para ficar ligando para o vereador, para poder pedir um carro para salvar a vida do próprio marido. Então, eu gosto de mostrar essas coisas. Quero agradecer a Adida pela atenção que deu a uma solicitação do cidadão à minha pessoa. Mas eu quero mostrar, porque essa administração que está aí, nobres colegas, ela ganhou dizendo que a anterior não prestava, que a anterior não trabalhou, que a anterior não fez o que deveria, o dever de casa. E ganhou. E aí? Quando a gente chega que mostra essas coisas, será que essa administração está mesmo satisfazendo a vontade do povo? Então eu gostaria de deixar isso aqui, não só nessa questão, mas continua ainda as reclamações com relação aos exames desse hospital, desse laboratório, aliás, hospital não, do laboratório. Muita queixa, muito exame sem fazer, e eu quero saber o que está acontecendo. Gostaria ainda também de fazer um requerimento verbal à chefe do executivo, solicitando a relação nominal dos profissionais da equipe do PSF. Quero com dia de atendimento, contendo dia de atendimento, localização e horário. Eu preciso saber onde estão indo os recursos do PSF desse município. Onde essas equipes estão trabalhando e atuando, porque nosso papel é esse, é aplicar o que vem e legislar aqui dentro da Câmara e, se possível, fazer como outros colegas fazem aqui, correr atrás de recursos para ajudar o município. Então, eu entendo dessa forma. E podem ter certeza, nobres colegas, nós presenciamos essa semana aí a cassação dos direitos políticos da prefeita Sônia. Cassação essa que quem tem conhecimento sabe que foi justamente porque nomeações indevidas. A prefeita Sônia nomeou ficha suja, nomeou pessoas que estavam em desvio de função. E aí o que acontece? Aqui não é diferente. Podem ter certeza, trago essa tribuna, trago ao conhecimento dos nobres colegas, estou na pista, estou no rastro dos fichas sujas desse município. Não me cansei, não joguei a toalha e não perdi a guerra. Estou lutando, podem ter certeza. E quero deixar aqui um recado de coração aos colegas, às pessoas que me escutam, ao público presente. Tenham cuidado com essa administração, essa daqui, porque existe um estante de troféus de ficha suja. E quem não se sujou ainda nessa administração está no caminho.
podem ter certeza que está no caminho. Então quero deixar isso aqui, deixar de público, não é ameaça, não é crítica a seu ninguém, não tem nada a ver com a vida de ninguém, mas infelizmente, do jeito que aconteceu com a prefeita Sônia, não vai ser diferente nesse município de Jorge Teixeira. Meu muito obrigado e fiquem todos com Deus. Com o uso da